Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que esse vídeo aqui não tem como objetivo te oferecer uma fórmula mágica para eliminar a sua dor lombar. Na verdade, a minha intenção principal aqui é te ensinar a conhecer melhor o seu corpo e a entender o porquê que você tem a dor lombar, a causa dessa sua dor lombar, e aí sim, conhecendo a causa, saber tratar com o conhecimento, com a consciência do seu corpo. A minha intenção principal aqui e a palavra principal para mim é consciência corporal. Bem, as dores lombares, elas atingem a população quase como um todo. Cerca de 80% das pessoas sofre ou já sofreu com dor lombar. E é bem importante a gente caracterizar a dor lombar pelo tempo da dor, ou seja, se ela é aguda, subaguda ou crônica. A dor lombar crônica, que é a principal que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, é a dor lombar que está te acometendo há mais de 12 semanas, ou seja, você tem essa dor por mais de 3 meses. E é bem importante também a gente falar sobre os tipos de dor lombar, os tipos, né, as causas das dores lombares, na verdade. Cerca de 97% das dores lombares, elas não têm causa aparente. Então, como assim, Evelyn? Você acabou de falar de tratar a causa, mas não tem causa? Não, não é que ela não tem uma causa, é que ela não tem uma causa aparente. Ou seja, você foi no médico, você fez todos os seus exames e os seus exames não dizem nada. Você não tem nenhuma lesão muscular, você não tem nenhuma lesão óssea, você não tem uma hérnia de disco, você não tem nada, você não tem nenhum problema, mas você tem dor lombar. Ou seja, você tem um problema, você só não sabe o que. Normalmente o seu diagnóstico vem como lombalgia, que é a dor lombar. Então a sua causa é o sintoma? Não, peraí, vamos entender melhor o que é essa lombalgia? Bem, essa lombalgia sem causa aparente, normalmente ela é causada por um desequilíbrio muscular. Guardem bem essa palavra, desequilíbrio muscular. Porque ela é bem importante para a gente entender até causas de outras dores que você tenha no seu corpo e até causa de lesões, e aí sim, lesões estruturais no seu corpo. A maioria das pessoas hoje em dia acaba que, por motivos de trabalho normalmente, passa horas e horas num dia, na semana, em posições que não são muito favoráveis para o equilíbrio muscular. Então você passa muitas horas numa mesma posição, numa mesma postura. Às vezes, sem perceber, você passa um tempo excessivo numa postura onde você encurta mais o músculo do que deveria, onde você tensiona mais o músculo do que deveria. Ou às vezes o seu cotidiano faz com que você faça movimentos repetitivos somente para um lado. Enfim, diversas são as causas, mas normalmente todas elas estão ligadas com esse desequilíbrio muscular. Ou seja, você vai ter músculos no seu corpo que vão estar mais encurtados, outros músculos vão estar mais alongados, alguns músculos vão estar fracos, alguns músculos vão estar mais fortes. Isso tudo é um desequilíbrio muscular. Você vê que não tem uma harmonia na sua musculatura. E principalmente os músculos mais profundos, os músculos que estabilizam as estruturas do seu corpo, principalmente as estruturas ósseas do seu corpo, eles não são trabalhados. Porque você não sabe que você tem que trabalhar os músculos mais profundos. E como você não sabe, e como você não faz nenhuma atividade específica para isso, e também não faz normalmente nenhuma atividade geral, os seus músculos mais profundos ficam inativos. Eles não são recrutados quando eles precisam, porque eles não são trabalhados. E esse desequilíbrio, essa falta de harmonia muscular faz com que as tuas estruturas ósseas também sejam prejudicadas, porque os músculos, eles estão conectados aos ossos. Todos os nossos músculos se conectam aos nossos ossos.
Então, se o músculo ele não está trabalhando da forma adequada, ele não tem a contração, o relaxamento adequado, ele não tem a elasticidade adequada, e ele está conectado ao osso, ele pode modificar também a função daquele osso, certo? É uma cadeia. E isso vai gerar o quê? Vai gerar dor. Mas então, como eu faço para recuperar esse equilíbrio muscular e eliminar a minha dor? Fazendo atividade física. Correto? Certo? Sim, está certo. Porém, muitas vezes as pessoas vão para a atividade física e a dor lombar acaba piorando. E aí eu quero que vocês lembrem muito agora do que eu vou falar e prestem muita atenção nisso. Não é que a atividade física não é boa, não é que a atividade física não está fazendo o papel dela. É que você não está fazendo ela corretamente. E não é sua culpa. É porque muitas pessoas realmente não sabem o que é necessário fazer no caso de uma dor lombar dentro da atividade física. E às vezes, já vi muitos casos de que as pessoas não tinham dor lombar, começaram a atividade física, o Pilates, por exemplo, começaram a fazer uma aula de Pilates com o objetivo de ter mais saúde e acabar desenvolvendo uma dor lombar. O que é uma confusão na cabeça daquela pessoa, né? Eu comecei a fazer atividade física e desenvolvi dor lombar, mas como? Bem, muitas vezes as atividades físicas, elas não são ensinadas corretamente, o que é uma pena. E muitas vezes as pessoas mesmo que estão praticando não entendem muito bem o que o instrutor está pedindo e, bem, acabam desenvolvendo a dor lombar. E aí eu vou falar para vocês agora de algumas informações bem importantes. Se você tem dor lombar ou mesmo se você não tem, para evitar uma dor lombar. Primeiramente, você tem que conhecer o seu core. O core é um grupo de músculos do centro do nosso corpo, do nosso tronco. E esse grupo de músculos é muito importante, pois ele estabiliza o nosso centro do corpo. Uma vez que você estabiliza o seu centro do corpo, a sua energia, a sua força, ela vai se concentrar nessa região que está mais forte e não vai sobrecarregar outras regiões. E dentro do core, eu quero dar ênfase em um músculo específico, que é o transverso do abdômen. O transverso do abdômen é um músculo que ele está localizado no nosso centro de força, no nosso core, no nosso centro do nosso abdômen. Ele se conecta à linha alba, que é o centro lá da nossa barriga, a parte bem da frente da nossa barriga, e ele faz como se fosse um cinturão. Ele vem em volta do nosso corpo, do nosso tronco, e se conecta às vértebras lombares. Ou seja, ele estabiliza a nossa coluna. Um transverso do abdômen forte, ativado, faz com que a sua coluna se mantenha estável durante diversos movimentos que você faça. Seja um movimento de tronco, um movimento de braço, um movimento de perna. O transverso do abdômen mantém a nossa coluna estável até quando você espirra. Mas para que ele possa fazer a função dele, ele tem que estar ativado. E ele deveria ativar automaticamente. Por exemplo, quando você espirra, ele ativa automaticamente. Mas acontece que a inatividade, lembra aquele sedentarismo, aquela falta de movimentação do nosso corpo, o ficar muito tempo na mesma posição, o ficar muito tempo sentado, o não trabalhar na sua musculatura, gera os desequilíbrios musculares e faz com que o transverso do abdômen, por exemplo, não faça função nenhuma. Então, quando ele precisar ser ativado, ele não vai ser ativado, porque ele nem sabe como ativar. Nós precisamos ensiná-lo a ativar, porque ele esqueceu como fazer isso sozinho. Então, o transverso do abdômen é a primeira coisa que eu acredito ser a mais importante para quem tem dor lombar e para quem quer evitar ter dor lombar. É o músculo mais importante, na minha opinião. O segundo grupo de músculos mais importantes são os isquiotibiais, que são os músculos posteriores da nossa perna e que também estão conectados ao nosso centro de força, porque eles se conectam lá no nosso quadril. E por as posturas que nós utilizamos hoje em dia, principalmente quem fica muito tempo sentado, acaba tendo esses músculos mais encurtados. Sabe quando você tenta colocar as mãos lá no chão e você não consegue? Pois é, muitas vezes é porque os seus isquiotibiais estão encurtados.
Então, e os outros músculos não são importantes? Obviamente são. Todos os músculos do nosso corpo têm uma função e são importantes. Mas quando se trata de dor lombar, eu quero que vocês foquem inicialmente nessas duas coisas: ativação do transverso do abdômen e flexibilidade dos isquiotibiais. Uma vez que você compreenda isso no seu corpo, que você consiga sentir isso no seu corpo, você pode partir para uma outra atividade, uma musculação, um pilates, um yoga, uma dança, artes marciais, seja qual atividade for. Mas se você manter a flexibilidade dos isquiotibiais, se você manter uma ativação do teu transverso do abdômen, qualquer atividade que você vai fazer vai ser uma atividade mais efetiva, tanto para eliminar a sua dor lombar, quanto para qualquer objetivo que você tenha, seja ele relacionado à dor lombar ou seja ele relacionado à atividade específica. Eu quero, na musculação, desenvolver mais força muscular de tal outro músculo, do meu braço, da minha perna. Você trabalhando com essas duas coisas, principalmente com a ativação do teu transverso do abdômen, você vai ter resultados lá. Na dança, eu quero conseguir fazer uma pirueta, girar, ter mais equilíbrio. Com a ativação do centro do transverso do abdômen, você vai conseguir. E além do mais, e o principal, você vai evitar ter a dor lombar dentro da atividade que você for fazer. Você vai eliminar a dor lombar da sua vida. Se você lembrar dessas duas coisas em qualquer atividade que você for fazer, seja ela do seu dia a dia, seja ela de um exercício específico. Bem, falei muito, eu sei, mas agora eu vou mostrar isso na prática para vocês. Como ativar o transverso do abdômen e exercícios para melhorar a flexibilidade de isquiotibiais. Vamos começar então com a ativação do músculo transverso do abdômen. Deitados, nós vamos tentar manter a nossa coluna na posição neutra. Ou seja, você não vai nem grudar as suas costas completamente no chão, mas também não vai aumentar a curvatura da lombar. Tenta manter a posição neutra da coluna, onde fica uma leve curvatura lombar, uma leve curvinha fora do chão na sua coluna lombar. Relaxa bem o peito, relaxa bem os ombros, tenta lembrar do crescimento da coluna, em crescer, aumentar o espaço entre as vértebras da coluna. E aí você vai sentir os dois ossinhos do seu quadril, os ossos ilíacos, que são esses ossinhos laterais. 2 dedos para dentro desses ossinhos, no sentido do seu umbigo, então é para dentro e numa diagonal, 2 dedinhos para dentro. Nessa região é mais ou menos onde fica o transverso do abdômen, onde você vai sentir esse músculo. Você vai apertar essa região e você vai ver que os seus dedos afundam. Agora, nós vamos fazer a contração abdominal numa flexão de tronco, como você faz um músculo abdominal, ou um exercício abdominal, mas com os dedos lá. Então, ao invés de você flexionar somente os músculos mais centrais, o reto abdominal, onde você vai ver que a sua barriga ela faz como se fosse um biquinho, assim, um triângulo, você vai tentar sentir a contração ali onde estão os seus dedos. Então, arredonda a coluna, eleva os ombros e tenta sentir essa parte onde estão os seus dedos endurecer, enrijecer. Se não enrijeceu ali, se não endureceu, é porque você está contraindo somente a musculatura mais superficial. Então, tenta sentir essa região. Flexiona o tronco e tenta sentir essa região onde estão os seus dedos lá, endurecendo, enrijecendo. Outra posição que você pode sentir é elevando as pernas. Para manter as pernas nessa posição e manter a posição da coluna neutra, essa parte automaticamente se endurece. De novo, se a barriga se amontoou lá no meio, a coluna saiu do chão, provavelmente você não está contraindo o transverso do abdômen. Então, tente manter a posição com as pernas elevadas, coluna neutra e aquela parte lá, 2 dedinhos para dentro dos seus ossos ilíacos, endurecendo. Ali está o seu transverso do abdômen. E a terceira forma de sentir também, uma terceira forma, seria pela contração dos músculos do assoalho pélvico, os músculos do períneo.
que são um grupo de músculos nas mulheres entre ânus e vagina, nos homens entre pênis e vagina, que fazem como se fosse o chão do nosso tronco. Para contrair essa musculatura é mais ou menos como se você quisesse segurar o fluxo da urina, segurar o xixi. É mais ou menos essa sensação. E aí, automaticamente você vai sentir essa região de transverso do abdômen se contraindo. E nós podemos, obviamente, unir tudo. Perna lá, flexiona o tronco e tenta fazer aquela ativação dos músculos do períneo. Conseguiu sentir essa região, 2 dedinhos para dentro dos seus ossinhos ilíacos contraindo? Conseguiu sentir o músculo transverso do abdômen? A sensação do transverso do abdômen é uma sensação de que lembra do cinturão que eu falei? Então que o nosso centro aqui do corpo, ele se contrai, ele se aperta. É aquela sensação de um cinto se apertando. Você pode usar até essa imagem na sua cabeça, de um cinturão apertando, 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 o máximo que puder, contraindo aquela musculatura mais profunda. Então vamos tentar fazer a mesma posição sentados. Ossinhos ilíacos, 2 dedos para dentro, respira e na sua expiração tenta sentir aquele cinto se apertando, a musculatura lá profunda se contraindo. Bem, identificado o transverso do abdômen, um exercício muito legal para você aumentar a força dele, treinar esse músculo, é o exercício seguinte. Nós vamos deitar novamente naquela mesma posição, com as 2 pernas lá no ângulo de 90 graus, mantendo a contração de transverso o tempo todo, e o movimento vai ser descer uma perna na direção do chão, retornar, e a outra, e retornar. Sempre tentando manter o transverso do abdômen contraído. Depois que você conseguir fazer as pernas alternadas, se estiver fácil, você pode fazer com as 2 ao mesmo tempo. Mas se em algum momento você perder a contração, você sentir que você perdeu a contração, você não vai estar mais sendo efetivo esse exercício. Então volta um pouquinho e faz novamente uma perna e retorna a outra. Você só vai passar para a segunda fase, que seriam as 2 pernas, se você estiver conseguindo manter a contração do transverso do abdômen o tempo todo. Então, você já sabe onde fica o transverso do abdômen, você já sabe como contrair esse músculo e como fortalecer esse músculo. Mas é importante também que você utilize essa informação que você já tem em todas as outras atividades que você faça. Então, tente usar isso no seu dia a dia. Quando você estiver dirigindo, por exemplo, tente manter o transverso do abdômen contraído. Ou quando você for fazer alguma atividade específica do seu dia a dia, ou algum exercício físico, tente manter a contração transverso do abdômen. Treine esse músculo para que com o tempo essa ativação se torne automática e você não precise pensar antes de contrair. Mas tente levar aos poucos essa ativação a ser automática para o seu corpo. Agora, como alongar os músculos isquiotibiais? Como ganhar mobilidade nos isquiotibiais? Eu vou ensinar vocês a fazer um exercício que talvez você até já conheça, não é um exercício diferente do que você já conhece. Nós vamos utilizar uma toalha de banho. Você vai enrolar a sua toalha de banho o máximo que puder. Se você tiver um elástico para fazer exercício ou uma faixa, também serve, tá? Mas com uma toalha de banho dá super certo. Novamente deitados, nós vamos manter os joelhos flexionados como antes, coluna na posição neutra, e nós vamos passar essa toalha lá no nosso calcanhar. Relaxa bem os ombros, flexiona os cotovelos e apoia eles no chão. E nós vamos só fazer esse movimento, ó, de esticar a perna o máximo que puder. Mantenha lá por 2 segundos e retorne. Repita algumas vezes, umas 4, 5 vezes, para dar a mobilidade primeiro para a sua perna. Ah, não consigo esticar lá na direção do teto, não tem problema, eu posso esticar mais para baixo, mas estique completamente a sua perna. Repeti umas 4, 5 vezes, agora eu mantenho a minha perna lá,
bem esticadinha, relaxe bem os ombros e vou sentir o alongamento atrás da minha coxa. Aí eu estou ganhando flexibilidade nos meus músculos isquiotibiais. Posso manter aqui de 15 a 30 segundos e aí repito o mesmo na outra perna. Para ganhar mais mobilidade ainda nos seus isquiotibiais, faça esse exercício cada vez tentando ir com a perna um pouco mais perto do seu corpo, aumentando mais a flexibilidade desses músculos. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você, seja para eliminar uma dor lombar que você já tenha ou simplesmente para te dar mais consciência corporal a fim de prevenir uma próxima dor lombar. Espero que vocês tenham gostado, um beijão e até a próxima!